Mateus capítulo 7, versículo número 24. Nós vamos ler o versículo 25. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Versículo 27. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Quantos podem glorificar o Senhor? Irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. Dentro desse versículo que nós lemos aqui, nós podemos observar que existe um padrão dentro desse texto. Dentro desse texto existe algo similar. Algo idêntico. No versículo que nós lemos primeiro, 25, fala-nos sobre algumas condições climáticas, condições naturais. Desceu chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto sobre aquela casa. No versículo 27, da mesma forma, com a mesma força, desceu chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, a primeira casa e a segunda casa. As condições são iguais para todos. As Escrituras dizem que Deus, sendo justo, e nós não podemos equiparar a justiça de Deus dentro do nosso limiar, dos nossos limites. Deus, Ele não tem atos de justiça. Ele é a própria justiça. Isso tem uma diferença muito grande. O homem, ele tem atos de justiça, e ele pode ser justo e injusto. Ele oscila. O nosso irmão Tiago diz que em Deus não há sombra de variações, não há desequilíbrio. Ele é a justiça, Jeová Tsidkenu. Jesus não é uma verdade, Ele é a própria verdade. O profeta Jeremias disse que a palavra é a verdade. Lá no Novo Testamento, na Nova Aliança, Jesus, Ele é a palavra, e essa palavra, que é o verbo, eu digo, luz, se ouve a voz através das ondas sonoras emitidas pelas minhas cordas vocais, e o meu diafragma que se comprime, empurra o ar, e aí badala as cordas vocais, e a língua tem toda uma questão de dicção, de comunicação linguística, e aí você ouve através de ondas sonoras, através das vossas nasais e todo
um complexo. Você ouve a minha voz, mas você não pega a voz, você não vê a voz, você ouve. Então, Jesus Cristo, ele era essa palavra. No início estava com Deus. Ele disse, haja luz, aquele haja luz está em letra maiúscula. Lá em Provérbios, capítulo 8, diz, no princípio nada do que foi feito sem mim foi feito. Tudo foi feito pela sabedoria. Jesus, ele é a sabedoria de Deus. Lá em Mateus capítulo 5, ele diz que a sabedoria, ela é justificada pelos seus filhos. Nós somos filhos da sabedoria. Quem é a sabedoria? Jesus, a sabedoria de Deus. A palavra é a verdade. Estava lá no Antigo Testamento, a palavra, a verdade. E a palavra, o verbo, se materializou em quem? Em um homem de corpo, sangue, carne, vindo de Maria, uma mulher, um instrumento humano, obra do Espírito Santo. E ali se materializa o verbo em um formato corpóreo de um homem. Sendo homem, sujeito às tentações, em tudo provado, mas sem pecado, aprove a Deus, vê nele o sacrifício perfeito para, através dele, tirar todo o pecado da humanidade. Jesus, homem, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele abriu um novo e vivo caminho. Nele temos ousadia a entrar nos santos dos santos, através de um novo e vivo caminho. O escritor de Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não tenha compaixão de nós. Muito pelo contrário, ele passou por todas essas alturas terrenas, mais do que qualquer outro ser humano na face da terra. E esse verbo que se fez carne habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É Jesus, o Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida, e que está em nosso meio aqui nessa manhã. Aqui nós observamos que ele mesmo disse, mostrando as condições dessa vida, trazendo uma parábola, uma analogia, ele fala sobre chuva. Ele fala sobre correr torrentes, um tsunami, uma quantidade de chuva muito grande, que vai descendo pelos morros, pelas águas, uma torrente, vai levando tudo pela frente, entulhos, e vai a cada metro vai recebendo afluentes de água, de calhas, de bica, e vai engrossando aquela força da água e vai bater de ímpeto os ventos. Ele nos mostra condições normais, porque Deus, ele é justo, ele é própria justiça, e ele diz que o ímpio planta, do lado da fazenda do ímpio tem o justo, planta também. E quando Deus manda o sol, diz assim, esse é ímpio, eu não vou mandar o sol para ele, vou mandar só para o justo. Aí seria injustiça. Então as condições são normais para todos. Não existe filhos prediletos. As condições sobre essa terra aqui são as mesmas. É como aquele ditado que o pau que dá em Chico dá em Francisco. Alguém diz assim, não, ele é privilegiado, você toma conta dele, cerca ele com suas bênçãos, como é que também ele vai? Claro que ele tem que ser isso aí mesmo. Mas não é verdade. Quantas pessoas têm sido abençoadas por Deus e não têm sido fiel? Quantas pessoas têm gozado dessa paz, dessa esperança, têm tido acesso à palavra do Senhor, mas não têm temido a Deus? Então não são as condições que nos cercam que nos faz ser pior ou melhor, mas é como nós
absorvemos o impacto. Eu falava aqui alguns anos atrás que aquele que vence na vida não é o forte, não é o valente. Até o próprio Salomão diz que não é daquele que treina muito correr e ganhar, porque a sorte e a ocasião ocorrem a todos. A vida está aí. As ocasiões, as oportunidades vêm para todos. E eu falava aqui da capacidade, irmãos, de você absorver o impacto. O que é um carro aqui, que você anda em um carro e o carro está com a mola desgastada? É algo complicado. As pessoas não dão muito valor, dá valor ao pneu, dá valor ao motor do carro, mas existe uma coisa que equilibra o carro, são os amortecedores. O carro passa por cima de buraco, passa por cima de quebra-mola, e as molas do carro é que dá toda a estabilidade e segurança no carro. As molas, elas são feitas para suportar os impactos. Elas absorvem os impactos da vida. E como é que nós vamos agora nos equilibrarmos nesse mundo se nós não temos a capacidade de sofrer os impactos? O que foi que aquela casa que não caiu fez? O que foi que ela fez? Que fez com que ela não caísse? É que ela absorveu o impacto. O vento veio, a chuva veio, o tsunami veio e porreteou aquela casa, bateu naquela casa, esporreteou aquela casa, feriu aquela casa. Mas por que, Tiago, aquela casa não caiu? Porque aquela casa, ela não teve nenhum interesse de crescer para cima, para ser visto por todos os homens, aplaudido, adorado, exaltado, com apupos, com assovios, com elogios. Aquela casa não teve nenhum interesse de subir, de crescer, de aparecer. Aquela árvore, ela passou a vida toda se preocupando com suas raízes. Ela passou a vida toda cavando para baixo. Passou a vida toda colocando fundamentos, estruturas invisíveis. Ninguém consegue ver as colunas dessa construção. Todos veem a parede e rebocado por trás, dentro das paredes, existem colunas. Esses ferros, colunas que seguram uma parede com a outra para que ela não imploda, ela não caia. Eu quero dizer para você, irmão, que o vitorioso é aquele que aprendeu a fazer uma leitura dessa presente atualidade. Observar as apostasias, observar as falhas, as quedas desse momento que vivemos dentro da religião. É muito fácil, mas se nós fizermos essa leitura apenas com um olhar crítico, para nos sentir melhor, não vamos obter melhorias, não vamos absorver coisas boas para as nossas vidas, edificativas para as nossas vidas. Nós precisamos fazer uma leitura dessa atual conjuntura, dessa composição
com um olhar espiritual. E antes de qualquer coisa, aquilo que Paulo fala à igreja de Gálatas, exortando com todo cuidado, com amor e compaixão, tendo cuidado para consigo mesmo, para você não fazer errado aquilo que você condena. Porque nós somos tentados em tudo aquilo que nós pregamos. Não será interessante nós fazermos uma leitura das profecias que se cumprem, se nós não aprendermos, irmãos, a nos amarmos e convivermos como irmãos. A unidade é o vínculo da perfeição. Não adianta eu olhar para aquele pastor, para aquele irmão, para aquela irmã que cometeu um erro e não ter amor àquela alma. Tudo passa. Aleluia. Os problemas passam. Olha, meus irmãos, o rosto fica com estrias. O tempo vai passando, não tem creme hidratante que segure o avanço da celulite. Não existe botox que segure por muito tempo as perdas das feições faciais. Cedo ou mais tarde, se não tiver edificado na rocha, cai mesmo. Seios cai, rosto cai, cabelo cai, vai caindo muita coisa. Mas Jesus, quando você edifica a casa sobre a rocha, vem todo tipo de intempéries. E nós podemos interpretar essa chuva, essas torrentes, essas águas torrenciais que descem com muita força, os ventos, com todas as dificuldades que todos passam. Você passa luta no seu casamento, porque ele é atacado dia e noite, nos relacionamentos, no trabalho, na criação dos filhos, que estão sendo bombardeados por toda uma contracultura, movida pelo mundo que jaz no maligno. Isso é uma leitura da proposição. Você está no mundo, mas não é do mundo. O mundo não tem nada a ver com você. A água e óleo não se mistura. Então eu faço essa leitura através, não de uma visão filosófica, de um estoico, de um Pitágoras, de um Descartes, ou de qualquer outro filósofo. Eu preciso fazer essa leitura à luz das Escrituras Sagradas, porque ela é perfeita. Aleluia. De que se queixa o homem na terra, senão dos seus próprios pecados? Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Colhemos tristezas, fruto do nosso pecado. O apóstolo Pedro disse: quando nós pecamos e somos esbofeteados por causa do pecado que fazemos, suportamos com facilidade. Não, eu fui o causador disso, eu causei isso, eu semeei isso, eu estou colhendo. Então eu sei que eu preciso fazer essa leitura de que eu sou culpado de todas essas situações que porventura eu esteja passando. E o apóstolo Pedro ele fala sobre essa situação, que muitas vezes nós estamos colhendo fruto e nós precisamos fazer essa leitura. Por enquanto que nós não fazemos essa leitura, eu bato sempre na mesma tecla. E aqui eu uso uma frase, né, do psicólogo, né, Carl Jung, que ele disse: difícil não é você sair do ponto zero e ir à lua. Não é difícil. Poxa, como é que eu vou sair daqui do ponto zero? Qual é o ponto zero? É esse ponto que eu estou aqui agora, é zero. Meu início, até a lua. Milhões de quilômetros. 4 anos-luz, 2 anos-luz, 10 anos-luz. Ele disse que não é difícil. Difícil é você sair do ponto zero para dentro de si. É isso que Jesus sempre focou no Evangelho. Limpa o interior e o exterior estará limpo. Não é ele, não é ela, não é o trabalho, não é a casa, não é o bairro, não é a cidade, não é o país, não é o governador, não é fulano, não é ciclano, não.
Quando Jesus é esse homem transformado, o camarada está dizendo: você expulsa demônio em nome de Beelzebul. Você não é meu problema, meu amigo. Isso é o que você acha. Você pode achar que eu expulso demônio em nome de Beelzebul. Você pode achar qualquer coisa, mas isso não muda o fator que eu sou filho de Deus. Eu tenho que ter convicção. Alguém pode dizer: olha, Flávio é um homem de Deus. Ele pode dizer: Flávio é um homem do diabo. O que ele diz a meu respeito não me fará ser o que ele diz que eu sou. Flávio é um sheik da Arábia Saudita. Flávio jogou no jogo do bicho e ganhou 10 mil. Alguém mandou um áudio para mim ontem perguntando: pastor, você jogou no jogo do bicho? A notícia está aí na rua que o senhor ganhou 10 mil reais. Eu digo: não, se tem, deve ser outro. Mas se quiser mandar os 10 mil, a gente vai ajudar muita gente. Né? Porque disseram que eu joguei no bicho dele 10 mil, é verdade? Estou falando que é coisa. Né? O que as pessoas dizem de você não é verdade. Existe um sábio, Unamuno, ele disse que todo homem é 3 homens. Aquilo que as pessoas dizem que ele é, a primeira coisa. O segundo homem, aquilo que ele pensa que ele é. E o terceiro homem, aquilo que ele é de verdade. Né? E ele diz: desses 3, eu sou o segundo, aquilo que eu penso que sou. A gente pensa muita coisa a nosso respeito, irmão, mas se a gente não tiver uma clara evidência à luz das Escrituras, e é por isso que o Evangelho foca essa leitura de si mesmo e essa introspecção. Não, ele está cercado de bênçãos, de proteção. Manda um vento, aí mandou um vento, derrubou a casa, matou os filhos. Manda um fogo para matar toda a prosperidade, toda a riqueza dele. Manda isso, manda as intempéries da vida, as lutas, as perseguições, as injustiças sociais, as desigualdades, o suportar muitas vezes um bode, um joio, um irmão ainda em fase de transformação, de novo nascimento. Isso é pesado para você? Você acha que se Jesus fosse esse homem que não tivesse convicções, o que ele iria fazer com aquele povo que disse: desce da cruz, um bonitão, salvou tanta gente, curou tanta gente, 3 anos e meio, fazendo milagre, agora vá, morda aí, esse cravo aí, arranque e desça. Aí eu vou crer que tu é o Filho de Deus. E o que foi que Jesus deu? Silêncio. Seja uma pessoa compenetrada. Toda vez que você se enraiva, toda vez que você se ira por certas situações, essas situações estão provando que você ainda não tem esse domínio próprio, esse controle todo. Que ainda existem algumas coisas que conseguem demover você do seu eixo, de sua centralidade. E o quanto você precisa buscar em Deus a sua estabilidade emocional. O quanto você precisa edificar essa casa para suportar vendavais talvez maiores que virão. E Jesus foi esse homem que através da sua vida nos ensina. Pedro diz: em tudo foi tentado, injuriado. E quando era injuriado, as pessoas ficavam injuriando ele não se dava. Mas fazia o quê? Entregava ao justo juiz, a Deus. Você tem dono, você tem um pai, você tem um advogado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que estão fazendo a vontade de Deus. E se a gente não faz essa leitura, ficamos com medo do reset, com medo das profecias, com medo da Terceira Guerra Mundial, com medo das pandemias, porque tudo de fora mexe com o que está dentro. Mas se você trabalha de dentro para fora, você está concêntrico e no poder do Espírito. Mas se você tenta trabalhar o seu superficial, para depois entrar no seu interior, você não vai ter objetivo.
Não se limpa de fora para dentro, se limpa de dentro para fora, o expurgo. Aí eu aplaudo, e aí eu me desbruço, e aí eu me alegro, e aí eu mergulho na profundidade daquela palavra do salmista Davi, e eu passo a entender porque Davi é esse homem segundo o coração de Deus, quando ele diz: Senhor, expurga-me dos erros que me são ocultos. Aquele homem estava tão preocupado com aquilo que aflorava dentro dele, pelas suas quedas, pelas suas experiências, pelo seu processo de vida como rei e como ser humano, pecador e sujeito ao pecado. Ele entendendo que por quanto mais ele tentava se aproximar de Deus, ele encontrava uma outra força. Ele dizia: Senhor, eu fui feito em iniquidade, em pecado me gerou minha mãe. Ele passa a entender essa composição de estar sujeito ao primeiro Adão. E ele aí ora a Deus: Senhor, existem coisas em mim que nem eu sei, que os amigos estão vendo, os irmãos estão vendo, e que se haver em mim humildade, as Escrituras dizem: exortais uns aos outros, pelo tempo que se chama hoje, para que ninguém se endureça pelo engano do pecado. E se não há uma humildade em você, para que o Espírito de Deus conduza um irmão até você para dizer: olha, isso não é bom. Às vezes, o Espírito de Deus não conduz nenhum irmão até você para lhe falar algo, porque não há em você essa reciprocidade, não há uma abertura. O próprio Espírito emudece a boca, até mesmo de um irmão. Porque Deus não dá graça ao soberbo. Ele encontra em você um coração soberbo, que acha que já atingiu o ápice da perfeição, e isso impede dessa evolução, desse mover do Espírito, até para usar um ferro para amolar o ferro. Salomão, ele diz que um ferro amola o ferro. E nós não vamos nos aprofundando em graça, não vamos nos reconstruindo e nos solidificando para ser essa casa edificada sobre a rocha, diante de tantas composições que estão aí no mundo e que nos aguarda: apostasias, pecados. Ontem eu conversava com um dos irmãos, estava aqui fazendo um pequeno serviço, e eu dizia para ele, na instrução, eu disse: olha, meu amado, a vida é como um jogo de videogame. Como o nome daquele negócio? As fases, os estágios. Muitos irmãos aqui já jogou Street Fighter. Street Fighter, Final Fight, né? Isso aí. Aí algum jogo, come, algum jogo de videogame. E aí tem os estágios, que vem lá o chefão. O chefão já tem um padrão do golpe. Uma hora ele dá um golpe aqui, ganha você começa, volta para o estágio. Volta para o início, para passar de fase. Aí chega lá para lutar com o chefão, você pensa que o chefão vai dar aquele mesmo golpe, já tem um padrão, já dá um golpe cá. Aí depois de 10, 20 vezes, você já sabe todos os padrões que o chefe dá, e você já está preparado para defender, e aí você passa de fase. Quando você não consegue passar de fase, o que é que acontece? Você volta para o início. Quando a palavra de Deus diz que de glória em glória, pelo Espírito de Deus, nós vamos sendo transformados. Degraus. Anjos que sobem e anjos que descem. Degraus. O justo é como a luz da aurora, vai brilhando, ó. 6 da manhã o sol nasce, 7, 8, vai esquentando 9, vai esquentando 10, vai esquentando 11. Quando chega meio-dia, no meio do céu, ele atinge o seu apogeu, a sua glória total, o seu aquecimento total. De meio-dia para 1 da tarde ele já vai esfriando, vai arrecifando, está indo embora. Então no meio, então justo é como a luz da aurora, como o sol que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Isso é um processo espiritual. E aí você não consegue vencer esse irmão que fofocou você. Você vem caminhando, venceu a mentira, venceu a fofoca, venceu quando chegou no estágio 5. Aí você tem que voltar, porque você não está conseguindo vencer o quê? O que é que você não está conseguindo vencer? O que é que tem feito você voltar a estaca zero?
A ignorância? Ser uma pessoa impulsiva? Ser impulsivo? A ignorância? Não suporta saber que alguém falou mal de você, que você quer ir lá tirar limpo? Zero, volta. Não é assim na escola? Passou na primeira unidade de matemática. Na segunda unidade perdeu, vai ficar na recuperação. Vai ter que recuperar na terceira. A vida são dimensões, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. São patamares. São degraus. Uma criança que nasce hoje, o pai diz, eu quero que essa criança seja forte. Faz uma buchada de bode aí, dá para ele no primeiro dia que ele nasceu, não tem nem dente. Vai engolir aquelas bactérias ali, talvez ainda não tão fervidas naquele bucho, vai matar a criança. Não é que você pensa que você vai fortalecer as pessoas do seu jeito, dando uma palavra. Por isso que tem pessoas que matam outras pessoas no poder da língua, até mesmo com a própria palavra de Deus, tentando dar para ela um alimento que é para quando ela tiver 50 anos. Jesus olhou para os discípulos e disse, eu tenho muitas coisas para vos ensinar, mas vocês não podem suportar ainda. Então vamos na papinha, depois vamos no leitinho materno, depois uma abóbora batida, depois vai vir uma carninha moída, machucada. Aí vai, depois chega lá na frente, nasceu hoje, está querendo que a pessoa ande antes do tempo e dá uma andadeira. Os médicos proibiram a andadeira, porque prejudica o desenvolvimento locomotivo da criança. Cuidado exagerado. E a criança tem que cair, tem que ralar o joelho. É aquela criança que viu uma borboleta saindo do casulo e ela foi tentar ajudar a abrir, e ela não entendia que aquele processo da borboleta, porcar o casulo, era um processo para desarticular ela, que é um sino vertebrado, para ela ter uma estrutura para voar. E ao tentar ajudar aquela borboleta de uma forma errada, a borboleta ficou aleijada e não voou toda a sua vida. São pessoas que tentam, na égide dos seus próprios pensamentos, dar uma forcinha para Deus e levar a arca sobre as rodas, e aí acaba sendo fulminado, porque não está entendendo o processo, a composição. Aquele rapaz ali é descendente de índio. Se ele tomar um chocolate quente, a genética dele não vai suportar, o DNA dele não vai suportar. Eu dizia para o irmão, eu disse para ele, digo, olha, eu tenho um caroço aqui, ó, que minha avó tinha. É um caroço do tamanho de uma sementezinha pequena de limão. Fica no meio da cabeça. No meio certinho aqui. Um carocinho no meio aqui do centro. É um sinal. Minha avó tinha. Existem características de povos, irmãos. O cabelo do índio, o negro, que é uma cor, o africano, o banto, o sumeriano, que é um formato do nariz. Nós temos que fazer uma leitura que quando não, são as características genéticas de que eu posso ter um câncer, e o médico vai perguntar, alguém na família tem câncer? Eu vou dizer, não, então não é genético. Não é um defeito genético, aquilo que os cientistas tentam corrigir no laboratório. Estão tentando corrigir agora para fazer o super-homem, pegando o DNA de DNA de uma raça e manipulando o DNA para eliminar o câncer, o diabetes ou qualquer outro tipo de doença genética, e aperfeiçoando os genes para a pessoa ser um ser super inteligente. Assim também como há essa possibilidade, temos essa possibilidade de, quando não geneticamente, psicologicamente, sermos doutrinados e ensinados em uma família doentia. E aí que vai trazendo para nós traumas comportamentais. E aí, quando nós fazemos essa introspecção para fazer uma leitura dessas nossas atitudes, e aí há uma dificuldade, um pano para manga, para a gente conseguir vencer tudo isso. E como é que eu venço tudo isso? Sabendo pedir perdão quando se erra, compreendendo que o outro quer nos ajudar, e nos nossos momentos de silêncio, ainda que você não queira dar o braço a torcer, porque a vida nos ensinou a ser duro, você vai meditando. E você vai vendo que esse seu marido, essa sua esposa, esse seu irmão, esse seu vizinho, talvez não seja tão ruim como você pensa que é. Que você pensa que está sendo ruim porque está dizendo algo para você, para lhe ajudar. Porque não temos muitas vezes essa
essa possibilidade, nós não temos essa gramatura, me falta a palavra, não temos muitas vezes essa possibilidade de observar humildade de que aquela pessoa quer o nosso bem. Porque o bem que a gente acha que é bom para nós é do nosso jeito. O camarada chegava para mim e falava: rapaz, eu estou passando uma grande dificuldade, você tem 500 reais para me ajudar? Eu sabia que o problema dele não era dar os 500 reais a ele, porque o dinheiro ele vai lá resolver o problema, vai pagar isso, aquilo, outro. Mas o que é que está causando tudo isso? É um mal, alguma coisa maior, é um vício, é uma desordem espiritual no mundo espiritual que não está trazendo prosperidade. E aquele homem chega para Jesus e diz assim: olha, me cure. Jesus disse: o seu problema qual é? Vamos primeiro aqui buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, organizadas, chegarão ao denominador comum. Pegue a tua cama. Primeiro, perdoados são os teus pecados. Você está aí por causa do pecado. Agora levante e ande, vai, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Quando nós fazemos a leitura, porque estamos em tal situação, porque eu tenho paz. Você mora onde? Você é um homem de Deus, uma pessoa humilde, você é uma pessoa trabalhadora. E por que você não tem isso? Por que você não tem aquilo? Porque Deus sabe de todas as coisas. Contentai-vos com o que vos tendes, faz tendes. Tem outro que vai ter uma condição maior para ajudar você, para abençoar o outro. Quanto mais abençoa, mais vai crescendo, vai gerando prosperidade. Tudo é um ciclo espiritual. E aí o que é que acontece, irmã Adriana? Que quando nós começamos a fazer esse mergulho para dentro de nós, irmão Hamilton, e nós começamos a encontrar tantas dificuldades, porque esse velho homem é duro, esse eu, ele é inflexível. Aí nós cedemos o quê? A um mundo de facilidades. Por que é que essa casa caiu quando veio o vento, a chuva e as torrentes e bateram com ímpeto? Por que essa casa caiu? Caiu porque não estava na prática da palavra, estava no oba-oba. Estava nos prazeres de uma sociedade hedônica. Entre aspas, frequentando uma igreja, fazendo parte da comunhão entre os irmãos, ali a vida toda, mas a prática da palavra é de algo particular e pessoal. Ninguém dará conta de ninguém. Nós temos que parar com aquela ideologia de querer tudo como se nós fôssemos o diretor da novela. Não, esse irmão Jonathan, ele vai ser o chofer. A irmã Eliette vai ser a governanta. E aí eu começo. O irmão Adelso vai ser o médico da novela. O irmão Juan vai ser o dono da padaria. Aí eu vou pegando as pessoas e vou dizendo: não, o pastor Antônio vai ser o padre da paróquia. Parece que eu estou querendo fazer uma novela, que eu tenho que dizer o que o outro tem que ser, como o outro tem que ser, o que o outro tem que comer. Quando não ser minha esposa, eu tenho que fazer dela uma xerox minha, a minha versão feminina, Flávia. E aí eu vou robotizando todo mundo como se Deus trabalhasse com xerox. Meu irmão, era 12 discípulos, cada um tinha uma personalidade. E Deus tratou e trabalhou conforme a vontade e o querer dele. Ele é o olheiro, se o vaso quebra, é ele que tem a possibilidade de fazer um vaso novo, conforme ele diz. Quantos Saulo existiu? Existiu 2 Paulo, 2 Moisés? Vai existir quantas irmãs Elsa? Quantas irmãs Iracema, que está aí desde quando iniciou essa obra? Perseverando, muitas vezes como eu, estou que barranco, mas ali, segurando, a minha cruz eu não deixo. E só Deus sabe das dificuldades que a irmã tem, das lutas dela. Onde é que você entra nisso? Onde é que eu entro nisso? Você calçou o sapato que ele calça, aquela calça? Então quando falta amor, falta compreensão. E quando falta compreensão, a gente acha que vai ajudar da nossa forma e acabamos dando mais trabalho e prejudicando o desenvolvimento do crescimento espiritual do outro. E por que aquela casa caiu? Caiu porque queria glória, queria aparência, queria mesclar.
mesclar. Viver uma vida tentando agradar a Deus e a mamão. Esse equilíbrio aí não é um equilíbrio. Você não tem que fazer um equilíbrio entre Deus e mamão. Você tem que fazer um equilíbrio entre a sua vida e a palavra de Deus. Está em sintonia com Deus e o Espírito Santo. Através de quê? Da prática. Aquele que ouviu a palavra e praticou, foi esse que vai segurar o tranco da chuva, do vento e das torrentes. Porque vai vir para você, vai vir para ela, e vai vir para todos os habitantes da terra. Chegou a hora de destruir os que destroem a terra, porque virá sobre todo habitante da terra. Mas aqueles que temem o meu nome, esses estarão guardados no dia da aflição, da luta. Aleluia. Tendo que comer o que vestir, estamos contentes. Pare de ficar buscando, o inimigo todo dia está na sua cabeça. Você liga a televisão, todo dia uma coisa, uma propaganda. É o novo sofá, o novo carro, uma casa. É no não sei o que, é no não sei o que, é uma sociedade consumista. Isso não é a coroa da vida, meu irmão. Se tem uma coisa que você deve guardar, é essa. Guarda o que tem para que ninguém tome. Você tem que saber o que é que você está dando cartaz na sua vida. Quais são as coisas realmente que são importantes. Qual tem sido os seus objetivos, as suas primazias da vida. O que realmente me faz feliz? Eu estou em paz. Existem ambientes religiosos, irmãos, que é uma cruz pesada, sabe? Eu me lembro quando de manhã cedo eu tinha que fazer a barba e não tinha dinheiro para comprar um presto-barba, e eu ficava lascando meu rosto todinho com aquele presto-barba cego para ir para a escola dominical. Porque se eu fosse de barba, parece que eu era um pecador. Então foi Deus o maior pecador que faz esse cabelo na dia. Eu não comprei na farmácia. Um exemplo. Quantas vezes você foi oprimido pela religião? Pela religiosidade? Está acontecendo uma guerra muito grande no Brasil agora. Uma grande religião que proibia tudo, e as coisas no final dos tempos, me parece que o Senhor está querendo mostrar o que é a sua palavra e o que é a palavra do homem. Está vindo coisas terríveis. A gente vai se vangloriar? Não, irmãos. Todos somos irmãos em Cristo. Nós vamos orar. Agora a gente vai entender o que é realmente o que Deus quer de nós. O que é que Deus quer de mim, irmãos? Porque a coisa é amar que é complicado. Perdoar, irmãos. Tudo suporta. Tudo crê. Tudo espera. Não se alegra, não se regozija com injustiça. Tomando na cara todo dia ali, todos a água batendo lá todo dia ali, ó. Mas uma decepção, meu Deus, como é que pode? Daqui a pouco, ó, você soube que aquele fulano, rapaz. O vento agora, o que foi o vento? Às vezes o vento para o irmão Adelson pode ser uma falsidade na empresa. Deus não vai permitir que ele seja tentado além de suas forças, Paulo aos Coríntios. Com a tentação dará o escape. Deus é o Deus do escape. Aquilo que para ele pode ser veneno, para mim pode ser uma sobremesa. Ele talvez aguente carregar um saco de cimento de 50 quilos, eu não aguento um de 30. Cada um tem uma estrutura óssea. Cada um tem um QI. Cada um tem... Você está entendendo o que Deus está falando com você, meu irmão? Agora, nisso, no viver da igreja, um corpo não é só feito de coração. Uma pessoa, um coração na mão, um coração aqui na outra mão, um coração no pé, e o formato todo do seu corpo um coração. Não tem olho, não tem boca, não tem orelha, não tem nariz, não tem dedo, não tem unha, não tem cabelo, é só coração, é só rim, é só estômago. Não, um corpo são muitos membros que formam uma só unidade, e cada membro tem o seu papel. E se um membro sofre, todo o corpo padece. E tomamos a Santa Ceia sem discernir essa vida da unidade do corpo de Cristo, e por causa disso muitos dormem e outros estão doentes. Dormem espiritualmente. Doenças, e vamos vivendo essa vida religiosa, de festas, congressos e outras coisas mais, mas que não é uma vida de responsabilidade para vivenciar os valores do reino de Deus.
Paulo disse a Timóteo: não abandone as sagradas letras, pratique ela e não esqueça da fé que havia em sua avó. Você compreende isso, irmão? Essa letra, essa palavra praticada fará você ter bom siso e crescer, meu filho, para a glória de Deus. O apóstolo Pedro disse: desejai como crianças recém-nascidas o puro leite da palavra de Deus. Ela está aqui, mas se eu não comê-la na prática, eu não vou ter resultado, irmãos. Quando o vento vir, a coluna está superficial. Eu não cavei a sapata para colocar bem fundo as colunas, vai derrubar. O justo, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem seu prazer em praticar a palavra do Senhor, porque é como junipeiro plantado às margens do ribeiro, estende as suas raízes, dá o fruto no tempo certo, suas folhas sempre estão verdes e não temem o calor do sol.